Se eu olhasse lá atrás, né, quando a gente teve a crise, quando efetivamente o último governo do Lula e principalmente o governo da Dilma usou o banco mais como um instrumento, né, para algumas políticas dele de financiamento a consumo, ele nunca tradou nos valores que estão tradando hoje. A gente não esperava que a convergência de ROI fosse ser tão forte, e ele continua aí com desconto muito forte para todo o mercado, né? Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora o episódio 46 do Clube da Exame Invest. O episódio que encerra o mês de setembro, encerra o terceiro trimestre do ano de 2022 e é o último episódio antes do primeiro turno das eleições de 2022. Que responsabilidade temos nesse episódio 46. Para isso eu peço reforços. Bruno Lima, seja bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. Prazer. Estava sumido, cara. O que aconteceu? Nada, estamos sempre aqui. Sempre aqui, 100% de presença, 0% de abstenção. Palavra que começa a vir em voga à medida que nos aproximamos do pleito do dia 2 de outubro. Cara, eu não tinha tentado, é o último mesmo, né? Agora que você falou. Não tinha tentado isso não, pode crer. É o último agora. Agora só nos vemos depois do primeiro turno. Verdade. Será que já teremos uma eleição de presidente resolvido? Bela responsabilidade. Já teremos uma foto do novo parlamento, do que vai se modificar de Senado? Poderemos já ter algumas respostas para o que esperar da eleição de 22 na próxima semana? Não sabemos. O que sabemos é como analisar o cenário antes desse pleito, em meio a um cenário internacional com forte aversão a risco. Assim, o mês de setembro e o terceiro trimestre de 2022 vão terminando, vão se encerrando num tom mais preocupante do cenário internacional. Como se posicionar aqui no Brasil, quais as oportunidades que estão surgindo e como ajustar nossas expectativas, principalmente para a renda variável aqui na Bolsa Brasileira. Para isso, Augusto Lange, gestor de renda variável da estratégia Long Short da Neo Investimentos, da Neo Argo. Seja muito bem-vindo à mesa central no episódio 46 do Clube da Exame Invest. Muito obrigado, Daniel, Bruno. Muita responsabilidade pelo rapaz, né? Depois o cara jogou lá em cima, né? De meia hora, vamos lá. Eu tô aqui, vou tentar atingir aí o nível de expectativa aí que você colocou. Porra, aquele cara que abre assim, a Libra, vai pro par ali. Começa. Cara, um mês forte. Na verdade, as principais bolsas globais estão caminhando para próximo de uma perda de 2 dígitos aí no cenário internacional. No relativo, mais uma vez, os ativos brasileiros vão bem. A gente vai querer muito entender, assim, a sua visão de fato, esse momento mais conturbado que parece, né, desenhar lá fora, juros abrindo muito fortemente no mercado internacional, dólar já acumulando, dólar global acumulando uma alta de quase 20% já no ano, medo de recessão global, como fica o Brasil, quais oportunidades que surgem, isso é muito interessante. E realmente fica uma responsabilidade, você fecha aqui o nosso ciclo no clube pré-eleitoral, como que isso pode impactar os investimentos. Mas antes, Augusto, o nosso quebra-gelo. O que você faz no clube? O que você costuma fazer no seu tempo livre aí, quando você consegue dar um tempo de mercado, um tempo dos longos, um tempo dos shorts? O que você costuma fazer? Bom, eu sou casado há mais de 20 anos, tenho 3 filhos, então isso já ocupa um espaço grande na minha agenda, 2 cachorros, mas no clube eu tento ir umas 3 vezes por semana, eu faço natação, né? Não sou da equipe do tênis, vou cedinho, nado. Se não me engano, já é a 3ª ou 4ª vez que tá aparecendo aqui. Então é bom, né, cara? Dá uma introspecção, dá uma soltada, você já vai trabalhar mais tranquilo. Mas nada assim meio que esporte e tal, esses lances de travessia, etc? Não, só pra manter. Eu nadava de novo 25 anos atrás. Aqui teve o meu xará, o Saraiva. O Saraiva competia, ele competia no Fluminense. Foi, Você chegou a competir? Não cheguei. O Saraiva, ele competiu um tempinho. Aí tem a galera que era surfista, não que aprendeu a... nadador grande. Então, mesmo que eu quisesse competir, só o Ricardo Prado mesmo para conseguir daquele tamanho ganhar alguma coisa. Né? Bacana. Registrado, então, aqui natação como seu esporte, seu lazer aqui no clube. E, Augusto, conta pra gente
de uma maneira rápida, assim, sua trajetória. A gente gosta muito de perguntar como você para no mercado financeiro. Então, assim, realmente, o que estimulou? Foi faculdade? Foi referência de família, amigo, amizade? A sua trajetória, rapidamente, falar realmente do seu momento da ANEEL, um pouco da casa, das suas missões ali, visão, princípios dessa estratégia de long short. E aí a gente entra em cenário que realmente tem muita coisa aqui pra gente fazer essa resenha com você. Tá bom, vamos lá. Eu estudei administração aqui em São Paulo, na GV. O que me trouxe para o mercado financeiro foi um amigo meu de GV, um colega, o Tobias, que trabalhou bastante tempo no mercado, ainda está aí no mercado. A gente foi trabalhar no Banco Patrimônio, no sell side. Então eu comecei em 96 cobrindo bancos. Naquela época, até muito, muito distante, né? Vocês talvez não tenham pego, não tinha site, não tinha conference call, você só tinha a documentação que vinha da CVM, o ITR, então era um trabalho muito diferente do que é hoje em dia, né? Era um trabalho muito mais introspectivo, de análise, menos de venda. A gente tinha como sócio lá a Salomon Brothers, e eles, então, a gente trabalhava conjunto com o pessoal de Nova York. Isso foi até 99. Eu decidi sair fazer um MBA em Chicago. Mas você estava estagiário? Eu comecei estagiário, já estava contratado. Né? Eu me formei em 97, fiquei 2 anos como analista de instituições financeiras de Brasil, e daí eu fui fazer um mestrado. Fiz o mestrado, voltei para o Brasil, aí já voltei para o JP Morgan no buy side. Estão trabalhando na Assets como analista de buy-side, aí cobrindo outros setores. E como é que foi essa mudança, assim, de sell-side para buy-side? Sempre gosta de explorar quando o gestor passa por esses dois lados, o que ficou, os prós e contras, assim, o seu perfil. O meu perfil é muito mais de buy-side, tá? Porque eu vejo um trabalho de sell-side, um trabalho muito de venda. Né? E eu não tenho perfil muito de venda, eu tenho o perfil da análise. Né? Acho que a grande diferença também é as consequências das suas decisões, né? Então, na prática, quando você toma uma decisão errada, por mais que os fundamentos estejam corretos, aquilo tá todo dia na sua cara que você que a decisão foi errada, né? Então, tem essa grande diferença. Então, menos vendas e mais decisões. E fiquei 2 anos no JP Morgan, então, nessa equipe de fundos de ação. E aí, em 2002 para 2003, na eleição do Lula, na primeira, o JP Morgan decidiu diminuir a exposição de Brasil e vendeu o asset dele para o Bradesco. E aí toda uma equipe que estava lá de executivos do JP decidiu montar uma asset, e aí a gente acabou montando a ANEEL Investimentos em agosto de 2003, como começou o primeiro fundo. Eu fui para lá com a missão de começar uma estratégia de valor relativo, quer dizer, algo que eu não tinha feito antes. E a gente começou dentro do fundo multi-estratégia, uma estratégia long and short, e aí no ano seguinte, 2004, a gente começou um fundo long short e eu fiz a gestão desse fundo de 2004 até 2014. Eu saí da ANEEL, fui trabalhar no Safra, começar um projeto de long short lá também, o Safra Kepler, e aí eu toquei aquilo por quase 4 anos. Quando eu saí, montei uma asset chamada Argo, e aí eu fiz esse fundo, né, a Argo, durante 2, 3 anos, e o pessoal da ANEEL veio conversar comigo para a gente juntar as operações. E aí desde 2000 eu tô lá de novo, cuido dos fundos long and short, os fundos equity hedge e das estratégias de ações dentro dos fundos multimercado. E daí que veio o Neo Argo. Daí que veio o Neo Argo. Era o Argo long short e virou o Neo Argo long short. Interessante, cara. Agora tu tá... E essa indústria, né, cara, de long short, que durante um tempo eu cheguei a fazer um pouco da estratégia, não de fundo. O Saraiva que estava aqui, a gente trabalhou junto, ele fez na época long short. Mas é uma estratégia que para o Brasil, ela sempre... Até explorar e entender com você como é que você atua, porque não é tão trivial, né? Assim, o mercado aqui tem umas peculiaridades. O mercado de aluguel não é tão profundo, né? Você tem, enfim, às vezes é muito concentrado. Você não tem, talvez, tanto papel para você fazer valor relativo, dependendo da liquidez que você queira. Como é que você caracteriza, assim, o teu formato, o que você traz de gestão, assim, que possa ser um diferencial no teu... O long short tem esse trabalho, né? Que é diferente aqui do que é lá fora. É um trabalho muito manual. Não é um mercado eletrônico, então você tem que conhecer as pontas, tem todos os riscos embutidos de você ter uma posição vendida. Ao mesmo tempo, é um mercado
menos perigoso do que o mercado lá fora, porque como ele é centralizado na CBLC, tem uma série de regras que evitam a gente ter os eventos que a gente teve de squeeze que tiveram lá fora, né? Aqui você até tem, aqui você até tem, mas uma magnitude totalmente diferente do que você pode ter lá fora. Aqui a CBLC controla o tamanho do short em relação ao free float, assim vai, lá não existe esse tipo de controle. Então, você pode ter short 100% do market cap da empresa e a hora que aquilo começa a entrar numa espiral negativa, acontece o que aconteceu lá fora, né? Mas é um limitador, né? O short, pelo fato de todas essas restrições, também limita o tamanho do mercado que você pode ter aqui no Brasil. A quantidade de empresas também é um fator limitante, né? Então, se você for ter, sei lá, um analista especialista num setor aqui, você tem poucas opções dele conseguir fazer esse relativo quando você compara isso com lá fora, né? Isso também limita, faz com que você tenha que eventualmente ter mais coisas diferentes, né? Uma empresa de um setor contra outro setor, coisas assim, para tentar casar os riscos, tá? Mas, e eu acho que do lado de investimento, o que muda é um pouco como você usa a análise, né? O seu horizonte de investimento é diferente. Então, você até falou que o long short de 2004 até 2007 foi uma parte da indústria que cresceu muito, né? A gente vinha... e muitos gestores de long only começaram a fazer long short. E aí, quando veio a crise, aquilo explodiu, né? Porque você tinha muito crescimento, muito mid cap contra o índice. E são estratégias que são cíclicas e macros, né? Então, e aí você teve long short caindo 10%, 15% no ano e a indústria meio que perdeu um pouco a glória que ela tinha. E desde então, o número de gestores caiu muito, as casas foram se concentrando ou no long bias ou no long only, mas tiveram alguns como nós que continuaram fazendo esse tipo de estratégia, né? Então, tem uma análise muito parecida, mas o uso da análise acaba sendo um pouco diferente, né? O horizonte não é de... Que nem o pessoal vem aqui e fala, não, eu quero comprar por 3, 5 anos. A gente não existe isso com a gente. É muito mais oportunista do que simplesmente buy and hold, compounding. É uma coisa que a gente não faz. Boa. Interessante, acho que vai ser até legal explorar, assim, até numa dinâmica mais pinga-fogo, assim, os long shots de alguns setores na bolsa que você tá vendo, a gente deixa mais pro final, acho que começar com o cenário. Mas antes de convidar, acho que todo mundo aqui, né, eu fiz isso antes do nosso bate-papo, de entrar no portal da NEL, para ver realmente o seu track record, a trajetória, aí, o que você consegue entregar de resultado através de long short aí do NEL Argo. Fica o convite, o link fica na descrição do vídeo, aqui na página do YouTube. Então, para quem também estiver no Spotify, é esse o endereço, ou realmente buscador, né, de notícias aí, qualquer buscador, botar NEL Investimentos e conferir um pouco do seu trabalho e de todo o seu time lá na NEL. Augusto, vamos começar a falar de cenário, assim, né? No meu preâmbulo super friendly aqui, super amigável, os mercados internacionais voltaram a ter uma piora mais acentuada, seja por reprecificar necessidade de aperto monetário, principalmente na maior economia do mundo, nos Estados Unidos, depois da outra decisão do Federal Reserve lá do FONC na semana passada. Estamos tendo também um mal-estar sendo reprecificado no mercado de moedas e tudo meio que se retroalimentando. O cenário internacional ele não está propenso ao risco, né? Ele não está apoiando, suportando assim, o apetite ao risco. E o Brasil, mais uma tormenta em 2022, está passando relativamente bem. Como é que você está vendo esse mundo, Brasil, antes da gente começar a entrar aqui realmente em setores e nos casos mais domésticos, como, por exemplo, uma eleição daqui a 5 dias. Mas mundo Brasil, em termos assim, de percepção de risco para essa classe de equities, como é que você está entendendo? Tá. Bom, acho que eu não vou trazer nenhuma informação nova aqui, né, que vocês não saibam. Eu acho que a gente vem de a gente fala ano e tal, mas a gente vem de um Brasil muito ruim, né? Então a gente vem de anos e anos de decoupling com o mercado lá fora. Verdade. Né? Decoupling para baixo, no caso. Para baixo, né? Então falar que o Brasil está surpreendendo agora também é esquecer um pouco... o ano passado, por exemplo. O segundo semestre do ano passado. Por exemplo. Exatamente, que foi muito ruim. Sim. Nós estamos saindo da pandemia, né? Então a gente vê muitas empresas operacionalmente nos últimos 12 meses melhorando muito as atividades, né? O que você teve efetivamente ativos que estavam
muito mal precificados, estavam muito caros, né, como juros, créditos, essas coisas, começando a ficar mais atraentes, e é natural que você tenha os vasos comunicantes, né, Verdade. as pessoas sacando de um indo para o outro, porque acaba ficando atraente, né, mas eu acho que a Bolsa brasileira, ela está historicamente barata, então mesmo estando performando melhor que a Bolsa americana, ela está historicamente barata. Eu acho que a gente tem um histórico muito melhor, né, de controlar a inflação, então a gente viu já um trabalho bastante grande. A hora que você olha para os próximos 12 meses, a 3,75, a expectativa que o mercado tem de inflação, a gente está falando em quase 9% de juros real, juros pra caramba, né? Então é de se esperar uma desaceleração, é de se esperar que a inflação fique um pouco contida, né? Então você abre aí um cenário para o mercado começar a olhar eventualmente segundo semestre do ano que vem ou até 2024 e começar a ficar mais otimista com equities, né? Então, eu sou otimista, né, por valuation, porque a gente consegue enxergar nos próximos... Hoje em dia são 9 meses, né? A gente vai estar em junho do ano que vem falando de redução de juros, eventualmente falando de quanto vai ser essa redução de juros, se a inflação de 2024 vai estar na meta, então se vai sair dos 13,75 para 10, para 9, para 8. Então, nesse cenário todo, eu acho que Equities Brasil deveria ter um desempenho muito bom. Tá? Partindo de um ponto já descontado. Então, você tem esse duplo fator aí, o que me deixa bastante otimista. Tá? Lá fora é outra história, né? E eu acho que o fato da gente estar num posicionamento totalmente diferente do que estava lá fora ajuda a gente a ter um desempenho melhor. Tá? Então, lá fora você estava em múltiplos muito altos, você não reprecificou essa desaceleração ainda, então você tem todo esse movimento de acomodação no mercado que talvez a gente tenha começado a ver antes, que foi o segundo semestre do ano passado, né? Perfeito. Então a gente está, muita gente fala, um pouco adiantado nesse processo, que faz com que a gente esteja tendo esse momento que parece ser Suíça, né? Em relação ao mercado internacional, tá? Então, de certa forma, eu tô otimista, a gente, aonde pode estar direcional, a gente tá comprado, ainda mais ou menos 50% do risco, porque tem a travessia, né? Apesar do cenário lá na frente parecer muito bom, tem a travessia, a gente não sabe as surpresas. No mercado você aprende que esse processo de desaceleração, ele não necessariamente vai ser suave. Isso faz com que você pode ter essas turbulências todas que a gente está vendo. Tá? Mas acho que o cenário para o Brasil é positivo, independente da eleição. Olha aí. Pô, você leu minha mente. Essa era a minha provocação. Mas independente da eleição. mas só antes de entrar nesse ponto, pela tua experiência, um cara que já tem belos anos, um debate que rola muito é que volta e meia o pessoal fica muito preso a esse momento efetivo de você começar a falar de fato no corte de juros. Só que o mercado antecipa. Como antecipa a bolsa, por isso que eu tô falando. Perfeito. Então ele antecipa o momento do ciclo juros para baixo, principalmente via o equity, né? Você falou, estamos 9 meses aí, talvez essa discussão ficar mais pujante. Quando é que você acha que o mercado começa a antecipar esse movimento de uma forma mais... Não que ele já não tenha feito uma parte. Está começando, Isso. Então, você acha que a gente já começou? Você acha que esse negócio ganha mais volume dessa conversa quando? Então, e se a eleição pode ser um catalisador para isso? Porque está começando a ter um papo no clube do mercado, né? Não sei se essa conversa chegou até você, Bruno Lima, né? Nos clubes que a gente forma, frequenta, conversa, troca ideia, né? A tentativa disso aqui é exatamente, vamos expor um pouco para todo mundo o que a gente conversa no mercado, os principais gestores conversam, falam, comentam, resenham, mas está começando a chegar que, assim, independente de eleição, só o fato de você passar esse evento, só o fato de ser menos um ponto de interrogação no cenário, vai dar já um movimento tipo de alívio, né? Um relief rally, um risk-on, assim, um shiftzinho, alguma coisa. Então, encaixa um pouco com a pergunta do Bruno Lima. Qual pode ser esse timing de antecipar? E se talvez já o pós-eleitoral falar, quer saber, acho que tá aqui, tem risco, agora eu já conheço, já sei. Você concorda, sim, com essa? Concordo. Acho que algumas coisas precisam acontecer, né? Primeiro, a eleição precisa ser encerrada, concluída, né? E, obviamente, o novo presidente começar a falar um pouco mais. Porque, assim, a gente tem um presidente que tem candidatos falando, né? Presidente é outra coisa. É outra coisa. Então,
tem esse processo. Eu escutei escuto o podcast de vocês, concordo com algumas visões de que o incentivo agora é ter um discurso um pouco melhor, né, para o ano que vem. Então, independente do candidato, eu acho que vem nomes que o mercado, a princípio, vai gostar, tá? Até para depois ver o que vai fazer. Acho que a decepção, eventualmente, vem... sei lá, Depois na entrega, né? Na capacidade de entregar. Exatamente, né? Lá na frente. Então, acho que com a eleição, com os nomes aparecendo, você deve começar a ter as pessoas, os mais agitados, começando a já comprar, e aí vai um movimento, né? Então, a primeira etapa é concluir a eleição, a segunda etapa é você começar a ter um discurso mais do próximo presidente, começar a indicar nomes. Obviamente que aqui tem um risco, né? Isso. Aqui você tem que ter uma visão de que o primeiro momento vai ser um momento em que o presidente vai querer trazer nomes sérios e nomes que vão trazer um discurso conciliador, um discurso de fiscal um pouco melhor, né? Então, obviamente todo discurso populista, mas com responsabilidade, digamos assim. E o mercado vai achar que isso é bom e vai dar o começar, benefício vai da dar o dúvida. benefício da dúvida, né? Enquanto isso, a gente tem os juros fazendo efeito. Então, daqui para frente, provavelmente, a gente começa a ver dados inflacionários estáveis e melhorando. Então, todas essas coisas trazem um momento positivo para o ano que vem. Não, desculpa, perdão pela minha falta de educação, porque tem um... Tu tá tribuchando aí, fala. Não, é porque nesse ponto que você citou agora, tem também uma outra... Não vou dizer que é assim, mas tem uma pequena discussão que eu acho que o mercado de equity, ele passa batido. Que volta e meia, mas poxa, a política monetária tem um lag, você vai pegar um ano full de efeito de juros double digit, né, 2 dígitos, que é pesado para a atividade. Em 23, a gente não viu tudo isso, então você pode ter alguma piora, né, de lucro das empresas. E aí eu te devolvendo a bola. O mercado passa por cima disso e vai olhar lá para 24 e, pô, vida que segue, beleza, entendi o 23, mas já tô vendo lá na frente, vida que segue. Acho que sim. Do valuation, se o valuation de hoje Não, tem risco assim, de você... isso. Não, então, tem risco de você revisar resultados para baixo nos preços de hoje, da Sempre expectativa de hoje. tem, né? A surpresa Esse que é o risco. Hoje, uma coisa é expansão de múltiplo, outra coisa... Hoje a expectativa que você tem para o ano que vem é um PIB crescendo, de novo, a bolsa não é PIB, mas é um PIB crescendo de 0 a 1%, né? De novo, expectativa, todo mundo no começo do ano tinha que ia ser 1 esse ano, vai ser 3 agora... Então, esse é um risco, né? De repente é -1, não é o cenário, mas pode acontecer, né? Aí você vai começar a rever. Assim, tem muita coisa que vai acontecer que vai mexer nos setores, né? A gente não sabe o que vai ser, mas eu acho que de uma forma geral o mercado deveria andar. O que eu quero dizer com um monte de coisa? Fala-se muito numa reforma fiscal, que já se vem se discutindo há muito tempo, alguma hora vai acontecer, pode ser que aconteça no próximo governo. Fala-se da jabuticaba do juros sobre capital próprio, fala-se de imposto sobre dividendo, ninguém sabe muito bem como é que essas coisas vêm empacotadas, dependendo do presidente, um enfoque em dar, incentivar algum setor específico. Então você tem uma série de coisas que ainda estão... podem ajudar ou prejudicar setores, mas eu acho que de uma forma geral você tem uma tendência de alta. E aí, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo, o juros foi muito alto, o varejo vai ser pior do que se esperava o ano que vem. Pode ser, né? Aí você vai tentando escolher os setores e se posicionando para tentar pegar essa volta de uma forma... Cada um da sua forma, né? Ou de uma forma com menos risco de perder dinheiro, ou de uma forma mais agressiva, comprando ciclos mais longos, e aí você monta a sua carteira. É que eu acho que nessa discussão talvez a gente entre um pouco na discussão do buy the dip, né? Se o mercado aceita, o drawdown ele começa talvez a ficar menor, porque você tem uma visibilidade um pouco maior, vai fazer, putz, beleza, caiu, né? Caramba, caiu 6, 7%, pô, beleza. Aí o cara... Toma aí. Compra, né? Aquela discussão de, putz, agora eu consigo trabalhar, usar meu caixa, o mercado chega desalocado, eu acho que a pergunta, caixa, e aí eu jogo a pergunta inversa. O que vai fazer o mercado ter um D-rate Brasil, tá? Significativo dos níveis atuais. Né? O que precisa acontecer? E qual é a probabilidade desse cenário acontecer? Né? Obviamente que pode acontecer, podemos falar aqui do presidente
qualquer que seja o presidente, colocar nomes horríveis, começar 2023 não com uma vontade de segurar um pouco as contas, né, de equilibrar o fiscal e pisar no freio, aí os juros vai e aí realmente você pode ter esse cenário mais adverso. Mas não é o nosso cenário base, né? Eu acho que, dado o nosso cenário base, a Bolsa parece muito atraente. Boa. Bom, para a gente começar a falar agora de alocação dentro da Bolsa ali, só para tentar entender. Long e short, na sua estratégia você se dedica mais, você se vê mais fazendo intrasetorial, por exemplo, entre setores mesmo, até para pegar esses direcionais cíclicos, assim? A gente faz os dois, mas primordialmente intrasetorial. Né? Deixa eu começar só testando, por exemplo, né, o entre setores. Dado todo esse mosaico de risco que você passou aqui falando, começando lá de fora e agora dentro, mesmo com uma eleição no meio, mesmo com um possível governo, né, vindo aí com uma reforma tributária, você pode ter realmente os vencedores e os perdedores de um novo regime tributário no país. Entre setores, o que você acha interessante que você fez, ainda tem, ou está olhando para fazer, para você pegar exatamente, tentar pegar esses vencedores e perdedores? Tá. Desde o começo do ano, né, nossa visão era essa, né? Você tem inflação, você tem um juros em alta e, eventualmente, uma economia desacelerando. Né? Então, esse era o cenário base. E você tinha também o cenário lá fora, um cenário que tinha as mesmas características, né? Uma inflação alta, você não sabe quantos juros você vai precisar colocar para controlar essa inflação, etc, etc. E a gente achou alguns setores que estavam descontados e que sempre deveriam, né, se comportar melhor nesse cenário e estavam com, de novo, valuation bastante deprimidos. Então, se você olha, tudo que é setor financeiro, né, tudo não, as fintechs não, mas os bancos estavam em múltiplos muito baixos, depois de ter passado 3, 4 anos com a taxa de juros caindo a 2%, você voltava a ter uma situação onde os juros traziam um nível de retorno muito mais atraente. As seguradoras, seja elas seguradoras de bancos, que passaram 2 anos com uma sinistralidade alta por causa das mortes pelo Covid, seja num passado mais recente, as seguradoras como a Porto Seguro de Carro, que tiveram aí um efeito da inflação, né, de carros, impactando muito a sinistralidade delas. Então, esse é um setor que a gente comprou né, bastante no intersetorial. Outro setor que a gente também se posicionou foi o setor farmacêutico, comprando Hypera, e o setor de shoppings, comprando aí um basket, mas principalmente, que a gente acha mais descontado, uma Aliança da Vida. Tá? Então, eram setores que têm pricing power, eram setores que conseguiam, de certa forma, passar a inflação e que estavam a múltiplos bastante descontados. Tá? Então, hoje, o que deu muito certo? A Aliança não deu certo ainda, mas... Mantém. Essa foi mais ou menos assim que você carregou ao longo do ano e hoje o que você tem assim? Hoje a gente tem ainda no intersetorial seguros e shoppings. Tá? E setores que a gente acabou vendendo, o principal deles ao longo do ano foi telecom. Não, diferencial de TIR mesmo? Não tem. Telecom você não calcula tanto a TIR, mas a gente via a telecom como um setor que fez um movimento importante o ano passado, que foi comprar o imóvel, que foi concluído esse ano, que é um movimento positivo, né? Mas ele pegou um momento de Brasil ruim, né? Porque as duas empresas decidiram se alavancar para fazer essa compra, né? E decidiram com uma taxa de juros totalmente diferente. Era um setor muito visto como bom pagador de dividendos. Isso não vai ser mais necessariamente uma realidade quando comparado com esses outros setores que eu falei. E provavelmente em função da alavancagem e num primeiro ano, pelo menos, da integração da Oi, você teria resultados piores. Né? No outro lado, você estava numa crescente muito forte de resultados. Né? A gente via a BB Seguridade negociando a 8, 9 vezes PI com 90% de payout, né? Ela pagava muito mais dividendo sem nenhum tipo de risco do que uma Vivo, por exemplo. E com a expectativa de uma melhora muito grande da rentabilidade. Né? Então, essa era a visão que a gente tinha. Né? E telecom nunca se primou por conseguir passar preço. Apesar de ter sido uma surpresa, eles estão conseguindo passar preço mais do que o que a gente esperava.
você está vendo que eles não conseguem, estão, na verdade, comprimindo um pouco a margem, não conseguem expandir a margem. A passagem de preço é mais uma necessidade em função da pressão inflacionária que eles estão sentindo, né? Então, foi mais ou menos essa linha de raciocínio e foi um trade que deu bastante certo. É interessante esse grupo, né, esse subgrupo de financeiras e seguradoras, que 46 episódios, muito raro eles terem aparecido. E no último episódio, no episódio 45, com o Silvério da Tenax, se não me engano, que a memória às vezes trai aqui, mas foi quem ele pegou para o quadro de medalhas. Acho que ele pega Porto Seguro. Pro quadro de medalhas do último episódio. Porto Seguro, pra mim, eu lembro do episódio 1. O episódio 1, que foi a nossa cobaia, que era pra ser um piloto, a gente acabou botando no ar e virou o episódio 1 com o André Caldas da Clave. Ele pega o Porto Seguro ali, o primeiro quadro de medalhas da história do clube, ele foi Porto Seguro com Caldas, nunca mais se falou do setor, basicamente. E aí no episódio 45, quase um ano depois, o Silvério vem e bota Porto Seguro de novo no quadro de medalhas. E você aqui também exaltando mais esse lado longo, essa exposição a risco, não hoje, mas recentemente aí carregando nas seguradoras. E aí, basquete também, ou você tá mais assim, BB Seguridade mesmo? BB Seguridade e Porto Seguro, tem os dois. Hoje em dia, mais Porto Seguro. BB Seguridade, acho que ela teve o grande momento dela, né? Ela saiu de um ano de 2021 muito ruim, seja pelos eventos de sinistralidade e também pelo fato da empresa da BB Prev, né? A empresa de previdência, ela tem uma carteira grande daquela previdência tradicional, né, onde você tem o benefício definido, né, e indexado a IGPM. E você não tem como redear isso, né, em ativos financeiros. Então, você tem uma carteira de IPCA tal, que no longo prazo você tende a convergir uma coisa com a outra, mas no curto prazo você pode ter descasamentos muito grandes, o que aconteceu ano passado. Então, o lucro estava muito deprimido, né, então ele saiu de uma média, vou chutar aqui, não lembro de cabeça, mas sei lá, 850 milhões por trimestre. Ele rodou agora no segundo trimestre quase 1,4 bi, né? E isso ainda com um resultado da Previdência ainda não full potential, né? Você tem a parte de seguros rurais, que se beneficiou, a gente não esperava, tá? Mas se beneficiou muito do aumento do preço das commodities, né? Porque você faz hedge do ativo ali. Então, isso faz com que o prêmio que você emita também cresça muito. Então, ela está crescendo barbaridade a emissão de prêmios. Então, você está construindo aí um cenário muito bom de resultados não só para esse ano, mas provavelmente para o ano que vem. Dado que a safra também a expectativa de que seja boa, né? Você teve uma sinistralidade alta recentemente. Então, você ainda tem aí um cenário bastante positivo para a seguridade, mas o turning point já foi e a Porto está nesse ponto em que deveria ter essa virada grande de resultados. A gente carrega a Porto desde do começo do ano. Temos errado até agora, porque ela teve mais dificuldade de repassar preço do que a gente esperava, mas a gente está num momento em que para os próximos 12 meses a gente deveria ver isso entrando no resultado. Você tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, você tem a alta de juros, de novo, principalmente seguro alto, em que você faz um pagamento para uma apólice de 12 meses, você gera muito caixa. Diferente daquele seguro que você paga mensalmente, que o caixa ele né, você está segurando mensalmente. Quando você faz um seguro de 12 meses e paga em 3 parcelas, a empresa recebe aquele caixa na frente e você tem todo o resultado financeiro. Né? E isso deve crescer muito na Porto Seguro nos próximos 12 meses também, dado toda a alta de juros que a gente viu. E provavelmente quando começar a cair, historicamente ela dá mais resultado financeiro quando os juros começam a cair, obviamente porque ele compra aqueles títulos mais longos e o resultado financeiro aí vai ser gigante. Então, você tem aí um cenário muito positivo para seguro. Você tem esses dois papéis, então, Porto Seguro e BB Seguridade. E destaco, Bruno Lima, me corrija se eu estiver errado. Gosto muito quando estreiam papéis aqui na Bolsa e BB Seguridade é a primeira... Na Bolsa. Papéis aqui no clube, no clube, aqui na mesa central do clube. É a primeira vez que estamos falando de BB Seguridade aqui, Ticker. BBSE3, que dá. BB... SE3. SE3. Primeira vez que estão falando no clube sobre Seguridade. A Seguridade chamou a atenção. Sempre tem uma discussão também da galera. O que eu fiquei relativamente até... Não, assim,
achei ela descolou de certo momento do ano até em relação... Ela andou relativamente junto ali com o Banco do Brasil, mas na ponta agora começou a descolar bem, né? Eu acho que até uma... É que ela deu o resultado um pouco antes, né? Isso. E o mercado tem menos medo da BB Seguridade do que do Banco do Brasil. Exatamente, isso que eu ia comentar. Acho que nessa hora, né, quando você pensa em risco eleitoral, né, o mercado tem na cabeça o Banco do Brasil, mas a Seguridade, o mercado, acho que quando você olha em longo prazo, você não viu nada que abonasse ali qualquer discussão. Famosa dedada, né? Nenhuma dedada. Absolutamente nada. O resultado sempre foi muito bem organizado, operacional. Então, acho que nesse aspecto é um nome interessante, cara. Foi a primeira vez que está aparecendo no clube. E mais algum outro setor ou outras empresas que você costuma carregar na ponta longa para a gente depois também explorar o que você carrega na ponta short, ou o que é a contraposição, ou os setores, papéis que você busca evitar nesse momento do ciclo, ou até um risco eleitoral que você está antevendo? Um short de muita convicção. Pode ser. Só para colocar o Augusto aqui um pouco no... Pode eu ser. sei que short e convicção, eu sei que já é difícil convicção, eu sei, eu tô só aqui, fui hiperbólico aqui, mas assim, um setor que você fala assim, olha, tenho muita dificuldade de entender que esse setor aqui tem esse nível de retorno que está sendo precificado atualmente. Eu não gosto de falar nomes individuais. Não, setor. As empresas. Vamos pro setor, assim. Bom, a gente não pegou e continua não entendendo toda essa parte de fintechs. Uhum. A gente não vendeu, não comprou, não entende. Acho que vamos pegar um case específico hoje, né? Você pega Banco Inter, agora vindo para perto de book, você começa a poder fazer... Eu sou da equipe que precisa fazer conta. Old school. Se eu não consigo fazer conta, eu tenho uma dificuldade. Então, comprar só narrativa e... uma característica que a gente tem é ter uma dificuldade em comprar growth se eu não consigo vender growth, né? Então, dentro do intersetorial, você precisa casar características, né? Então, se eu preciso comprar um papel de 50 vezes PI, porque eu acho que tem uma história boa, eu preciso tentar vender um papel de, sei lá, de 40 a 60 vezes PI, que eu acho que tem uma história pior, né? Sim. Você tem que tentar casar dessa forma, né? Hoje em dia, a gente evitou muito esse tipo de posição de crescimento. Eu acho que nos próximos 6 meses, talvez a gente comece a rever essa visão em função do cenário que a gente conversou antes. Tá. Né? A gente deve começar a ter um cenário um pouco melhor macro que vai fazer com que as pessoas comprem. Hoje a gente está muito mais no valor. A gente consegue enxergar muito upside em coisas simples com pouco downside. Então, eu não preciso me aventurar a comprar uma coisa... que trada 40 vezes PI, que por isso precisa crescer 25% ao ano, e se não crescer vai cair, sei lá, 50%, né? Então, que nem eu falei, o nome de seguradora, você não tem esse problema, shopping você não vai ter esse problema, eventualmente alguns varejistas a gente hoje consegue enxergar também que já reprecificaram muito e que tem aí um crescimento bom. Hoje em dia, realmente, é muito difícil você achar coisas que você vende convicto na bolsa, tá? Porque esse é um ponto interessante. Isso que eu falei. Então, é muito relativo, né? Esse é o termômetro. Você tem que procurar coisas realmente, comparar e falar, putz, eu prefiro isso daqui do que esse outro aqui. E é muito como a gente olha, tá? Eu acho que vocês têm muitos gestores que são long bias, tal, que faz short. A gente geralmente a gente vê um par como um ativo. Sim. Então, eu compro esse ativo, eu vendo esse ativo, né? Então, vou dar um exemplo, não que a gente tenha, tá? Mas eu compro o Bradesco contra Itaú. Eu tô olhando a relação e não necessariamente, eu quero ficar short em Itaú ou short em Bradesco, né? A gente vai mais por esse lado, por isso que também a gente tem muita posição intrasetorial. Legal. Intrasetorial é um setor que eu tenho muita curiosidade, que no nosso início aqui do clube era alvo de short, principalmente o lado mais e-commerce. Depois começaram a surgir realmente muitas teses direcionais longas dentro desse setor, que se mostraram muito vencedora. Aí, como por exemplo, com a própria Arezzo, levando, né, o Salomão aí para o top 3 do nosso quadro de medalhas aqui, o Salomão da Norte, no episódio 9. Mas sei que é um setor que ali dentro sempre tem... O long e short é muito ativo, assim. Dentro do setor de varejo, quando você junta, obviamente, mais o tradicional e também o e-commerce. Como é que você está vendo esse setor ali? Então, tem muito nome, mas é muito difícil. Você tem que executar? Porque hoje em dia você tem 3 posicionar. Empresas que a maioria gosta, né? Tá. Que tradam a múltiplos mais altos. Então, Renner, Arezzo e Soma, né? Isso falando de vestuário. E você tem um grupo menos líquido
que está com mais dificuldade e, obviamente, negocia múltiplos muito mais baixos. A gente tem dificuldade em fazer essa posição, Entendi. né? Interessante. Porque se o mercado melhora, para esse cara aqui subir, é fácil. A gente já viu Marisa várias vezes subir 30%, 40%, simplesmente porque alguém achou que mudou o cenário, está muito barato e agora vai, né? Então, hoje tá mais difícil. A gente tem Renner, mas a gente faz com outras empresas de consumo. Hoje a gente prefere fazer com outras empresas de consumo fora. Então, dentro de que a gente classifica lá com consumo discretionary, você tem sei lá, distribuição de combustível, você tem algumas outras empresas de incorporadoras. Então, a gente está preferindo fazer mais desse jeito do que comprar uma Renner e vender uma outra empresa mais barata do setor, tá? Porque a gente não consegue casar o valuation. A gente acha que o momento tende a melhorar. Isso faz com que as empresas mais amassadas... Isso é um aprendizado long short, vender empresa amassada é complicado porque o futuro é incerto. Pô, mas sabe que eu me arrebentei uma das grandes vezes. Já se solidariza aí que o momento deu ruim, que a gente vai perguntar para o Augusto, você ir aquecendo. Isso aqui é o momento deu ruim, vai, Bruno Lima, Mas solta. me arrebentei quando a gente estou assim, fazendo era a long short dentro de multimercado. Foi construção civil, você tinha, né, zibilhões de empresas no setor. Então eu falei, cara, esse negócio aqui tá, porra, 40% do NAV ou do patrimonial, né? Eu vou comprar esse cara aqui, vou vender esse cara que tá 1,5 vezes. Só que aí o pessoal começou a comprar. Cara, o pessoal não olhava para isso, o pessoal olhava a execução. Foi quando o mercado shiftou um certo momento de growth, valuation, falou assim, não, cara, quer saber? Eu pago o prêmio. Esse negócio é muito difícil de executar. Você, lançar direito, ponto bom, terreno bom, vender bem, com retorno, margem bruta, margem ref, tudo. Assim, eu quero comprar o cara que executa bem, aceito pagar um prêmio por isso. Nossa. Então, eu me arrebentei nesse negócio. Uma das coisas que eu aprendi, que acho que é muito importante, fazer long short, não dá para fazer só por valuation. Né? A gente trabalha muito isso lá. Fala assim, olha, eu encontrei uma posição a 0,40 e tem uma outra aqui 1,5, vou comprar barato e vender a cara. Né? Tá bom, mas o que vai fazer essa posição migrar? Por que você acha que vai migrar? Né? Você assume que o mercado é burro, né? Então você precisa fazer esse trabalho e falar, olha, vai acontecer isso, 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 e essas coisas vão fazer com que essa empresa barata de 0,40 vá para 0,80 e é esse o caminho que eu preciso fazer. Não só simplesmente porque está 0,40. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com montar só por montar, porque um está caro e outro está barato. Né? Você precisa achar ali... assim, eu penso em vocês e falo assim, o que vai fazer o pessoal do Clube Exame comprar essa ação? O que vai acontecer? Eles vão olhar e falar, puta, realmente tem que comprar essa ação. Então, você precisa monitorar esses pontos, esses catalisadores todos e não simplesmente, tá barato, vou comprar. Eu acho isso muito interessante, porque a gente mesmo brinca, né, no mercado financeiro, fala, pô, o mercado financeiro é muito fácil, cara, só comprar o que tá barato e vender o que tá caro. E realmente sua colocação é perfeita. Não é só isso, né? Na brincadeira, óbvio que não é só isso. Mas a gente brinca exatamente em estressar e dizer que é só isso. E nem só isso presta, Às vezes presta, às vezes você erra, né? Às vezes dá sorte, sai um catalisador macro que você não esperava. Exato, aí esses né, essa galera que tava o programa do governo, alguma coisa assim, né? Você vai embora. Aquele negócio explode. Mas te fazer uma pergunta, como é que você faz commodity lá no relativo? Uma época, por exemplo, também, de novo, experiência pretérita. Tem uma época que eu ganhei O deu bom. Foi porrada. Cara, eu carreguei 6 meses essa operação. Que isso. Comprei agnóstico. Olhei um ciclo de celulose e falei, celulose vai bem. E, cara, vendi o ciclo ruim de aço e minério. Foi total commodity player. Então, eu tinha ainda fibra, ainda estava listado. Então, eu tinha um basket na compra, Suzano, Klabin, fibra ainda. E vendi um basket de uma galera aqui embaixo. Como é que você pensa essa parte de commodity player? A gente tenta casar também. Commodity é muito difícil. A gente tem um pouco de Gerdau. Tá. Contra outras commodities. Mas commodity é muito difícil. A gente aí tenta casar o máximo possível que dá. E tem feito menos, né? Porque hoje em dia você tem... É um setor globalizado, né? E você tem tanta variável, né? Você fala assim de Vale. Vale
tem quase nada a ver com o Brasil. Então você fala de China. Hoje em dia, siderurgia você também fala de China, mas hoje em dia quando você fala de Gerdau, você fala muito de US, porque é onde a margem tá boa lá. Então a hora que sobe muito os juros lá, acho que você repararam 2 semanas atrás, a Gerdau tomou uma amassada legal, porque as siderúrgicas lá também tomaram. Né? Então começa a ficar um play muito descasado, né? E Brasil, né? As siderúrgicas planas aqui também é um outro setor, né? Apesar da gente falar tudo... são setores que acabam sendo, mas a gente tenta casar muito. A gente busca sempre uma distorção bem grande em commodities, porque a vol é muito alta. Né? É engraçado até um detalhe, todo mundo fala da vol de bolsa, você começa a pegar pares, tem pares que são, apesar de você achar que está casado, são 3 vezes a vol de bolsa, né? Depende do que você for montar, né? Então, mesmo os pares comportados, sei lá, 50% de uma vol de bolsa. Então, você tem bastante risco a hora que você começa a montar essas posições. Você vê esse ano, vou falar de cabeça aqui, mas, sei lá, o Mosiminas cai 45%, a Gerdau cai 2%. É isso aí. Né? Um aprendizado também, você pega papel e celulose, com a alta toda que teve de preço, cai 20% no ano. O mercado eventualmente está olhando para o ano que vem, espera-se que caia muito o preço, enfim. Tem sido um setor muito difícil, até pelo nosso desconhecimento de China, que deu essa desacelerada toda, né? As margens estão muito altas, então o mercado não sabe, quer normalizar, então tem muito aquela, vou comprar a Gerdau hoje, que está com EBITDA anualizado aí perto de 20 bi, sendo que eventualmente o normalizado dele, sei lá, vai ser algo entre 6 a 10. Então tem uma queda aí de 50% no EBITDA. Para que eu vou comprar isso agora? Né? Então tem todas essas coisas em jogo aí que tem tornado o investimento no setor um pouco complicado. Boa. Só me pergunta, tem no seu mandato operar lá fora também? Vocês gente fazem, por exemplo, long shot com empresas lá de fora e aqui dentro, assim? Não, a gente opera Brasil. Lá fora também, mas só Brasil. Tá. Perfeito. BDR, né? Perfeito. E uma curiosidade que eu tenho aqui, com 5 dias da urna do primeiro turno, tem estatal? Tem usado estatal para fazer long short? Em que ponto é que tem aparecido estatal aí nas suas estratégias? Sim, a gente opera muito pouco Petro, mas esse ano a gente fez um pouco de Petrobras, muito em função do dividendo. Na compra, então? Na compra. Hoje não tem mais. A gente zerou no... Se tivesse na venda, pô, coitado. Não estaria aqui hoje. Belo trade. A gente zerou no dia antes de ficar ex aí dos 20% de yield. E a gente tem operado a Petro PN contra o ON, né? Porque o yield é igual, a PN está aí com seus 11% de desconto, então... A cada 10% de yield você ganha um e pouco, esses 20% você ganha 2%, então estamos segurando essa posição, né? E é uma posição que não tem muito motivo para ter muito prêmio em relação à outra. E como shortear a Petro é muito barato, a ON, você compra a PN que tem um carregozinho aí. E a gente tem operado bastante Banco do Brasil. A gente tem uma posição grande, carrega já há um tempo, desde a época que trocou o Brandão. Interessante. A gente acha o papel muito barato. A gente já vinha uma conversão de ROE bastante forte. E se eu olhasse lá atrás, né, quando a gente teve a crise, quando efetivamente o último governo do Lula e principalmente o governo da Dilma usou o banco mais como um instrumento, né, para algumas políticas dele de financiamento a consumo, ele nunca tradou nos valores que estão tradando hoje. A gente não esperava que a convergência de ROI fosse ser tão forte, e ele continua aí com um desconto muito forte para todo o mercado. Né? A nossa conta aqui, o PI para o final desse ano é menos de 4, ele pagando 40% de yield, você está falando de 10%, segurar aí Banco do Brasil, assim, parece assimétrico, né? De novo, naquela historinha. Vem um presidente que toma decisões que o mercado vê como razoáveis. Em teoria, esse ativo tem muito mais para reprecificar do que para ter o D-rating. Tá? Então, a gente gosta muito dessa tese. Interessante. Pô. Acho que num caderninho aqui da lista... Chegando ali, ó. Sim, vamos endereçar aqui. Mas, pô, montar uma listinha aqui de posições que você gosta da tese, estão nas suas pontas longas aí. Recentes, Porto Seguro, BB Seguridade, um basket de shopping,
Bebas, né? Banco do Brasil. Interessante. Tem algo mais aqui que eu esqueci que a gente conversou hoje? Não, Acho que de relevante foi isso. isso aí. Interessante. Foi isso mesmo. Interessante, Augusto. Mas, Mas puxa o momento doloroso que tu... Qual foi o exemplo doloroso que você trouxe aqui? Real estate. Foi Seu long sucedido. short. Mas como eu já antecipei aqui, o Bruno Lima até se solidarizou a compartilhar o momento deu ruim dele, Augusto. A gente traz o quadro autoexplicativo, o momento deu ruim. Mas assim, já deve ter passado realmente por alguma situação que o contexto foi o seguinte, você se dedicou muito para aquele par, talvez, acho que vai ser até interessante falar aqui no par, né, com uma convicção muito alta e com a tese muito certa na sua cabeça, com todos os... Checou todos os canais para acreditar na aposta desse par, assim, deu muito errado. Né? Você estava com uma convicção relativamente alta, se preparou para isso e deu muito errado, machucou, mas ficou um aprendizado. Assim. Tem algo que vem na sua cabeça? Acho que em termos de par ia ser curioso, acho que ninguém trouxe um par aqui. Tem vários. Pô, Posso fazer o par. né? Assim, de bate-pronto, as posições que mais machucaram mesmo, obviamente tem a ver com o tamanho da perda que você tem, o lógico. impacto que Mas tem no aconteceu fundo, assim, né? da ponta longa caiu, a ponta short subiu e falou, meu Deus do céu, sai disso aqui. Teve um, e aí eu não lembro do short, mas teve um em 2009 que foi muito marcante por uma série de motivos, mas a gente veio de um 2008 muito bom, né? A gente teve... Conseguiu terminar bem o A ano. gente rodou 100% CDI em 2008. Bacana, porra. E aí a gente entrou em 2009 e a gente tinha uma posição muito grande comprada em Ambev. E foi na época que ela comprou a Budweiser. Uhum. Né? E naquela época, eles não tinham um histórico muito bom de governança. Né? E pagaram caro. E o mercado começou a achar que para baratear a operação, eles iam fazer com que a Ambev comprasse a operação no México da Budweiser, né, a modelo, e fosse pagar uma baba de dinheiro para poder desalavancar lá fora. Né? E o papel começou a ser amassado. Né? E a gente fazia conta, ligava para o seu site e falava, mas eu faço conta aqui, estão pagando muito mais do que você acha que é caro, que eles vão pagar, tá, sabe? Aí eu escutei de um seu site, cara, não faz conta. O mercado não vai comprar a Ambev enquanto não resolver esse problema. Aí foi um dos grandes aprendizados que, assim, tem horas que o mercado não faz conta. É história, É a história, toma cuidado. exatamente. Toma muito cuidado, era uma posição grande. Foi na época que o mercado virou e aí a gente performou legal o mercado inteiro. 2009 foi ano bom de bolsa, Bom né, de cara? bolsa. A Foi ano gente bom. performou O Banco Brasil foi uma muito. porrada minha esse ano. Ah, é? 2009? Acho que uma bolsa em 2009 machucou 70%. Pô. Acho. Por aí. 2009 ainda foi essa, né? Ambev Low Beta ali ainda, puta, ficou... Ficou horrível. E outra, e parzinho, e esse é o par que você não deveria ter tido aquela perda. O deu ruim, você não se conforma até hoje, tá errado. Teve na crise das commodities, você teve a Bradespar underperformando muito a Vale, por uma série de motivos, né? Teve alavancagem, a Vale estava alavancada, a Bradespar estava alavancada, enfim. O spread entre as duas perdeu total referência, o desconto era gigantesco. E tinha a negociação do acordo de cotistas entre os sócios da Vale Par e tal. Tem toda uma história... Esse negócio foi para 50%, não era doido, bizarro, assim, né? Em algum momento, quando a gente sentiu conforto, a gente começou a comprar. E quando essa história foi clareando, que não ia pagar prêmio para continuar no acordo, teve toda... A gente... tem muito spread aqui ainda, vamos aumentar. A gente foi em posição, não tem como perder aqui. Aí veio o imponderável, né? Veio eles perderam aquele processo com, como é que chama? A Electron, do Dantas, né? Em que eles tinham o Dantas processou a Bradespar e a Litel. A Litel era o veículo dos fundos de pensão. E apareceu uma boleta de 2,4 bi. Nossa. Para dividir ali entre eles. E isso era, sei lá, 10, 15% do valor da Bradespar. Né? Então, num spread que... O que a Bradespar tem? Ela tem ações da Vale e tem uma dívida, né? De repente aparece uma boleta ali de 1,4 bi. Aí o spread foi todo mundo estopando, foi muito mais do que deveria ter ido em função disso, né? A gente estava com tamanho grande, então tinha pouco
Margem de manobra. Margem de manobra. Nessa época eu estava no Safra. Lá tinha um stop, eu tive que mandar e-mail para o pessoal de risco. Eu falei, olha, puta, não zera agora, não me obriga a zerar agora, porque você, assim, se eu zerar isso não volta, vai ser pior. Enfim, consegui negociar, reduzir algumas posições e manter aquilo lá. E acabou voltando, mas eu não consegui realizar muito, porque eu estava muito grande e tal. Então também sempre lembrar que tem um imponderável, essa história de que... As coisas, nada vai acontecer que vai fazer você... Não pode dar errado. Não pode dar errado. Puta, isso aí foi uma pancada gigantesca. Acho que a gente falou com alguém um pouco sobre isso, nas coisas de arbitragem de fechamento de capital. Vai fechar capital. O pessoal de arbitragem. É verdade. Nossa, isso também... Machuca. E o primeiro eu achei interessante, cara, porque assim, você pode fazer conta, você pode fazer conta, mas você não deve subestimar a capacidade do mercado. Às vezes, cara, só tradar a história, só tradar a narrativa, Exatamente. Ninguém faz conta. Pro bem e pro mal, né? Não, pra cima ou pra baixo. Pra cima ou pra O baixo. mercado exagera, cara. Na hora que a porta fica Foi muito bom o estreita... seu site falar, cara, não faz conta. Os investidores não estão fazendo vai conta. Eu fazer falei, bom, conta. aí então tá bom. Muito interessante, Augusto. Deixa eu, infelizmente, caminhar aqui. Esse fechamento de mês, trimestre, pré-eleição 2022, de caminhar aqui para o final. Enquanto você pensa em qual papel que você vai brincar com a gente, tem só uma eleição daqui a 5 dias, assim, né? Mas qual papel que você deixa na mesa para a gente brincar os próximos 3 meses? Essa brincadeira, repito aqui, brincadeira que a gente faz com todo gestor, completamente lúdico. A gente sabe que gestor é para fazer alocação, pares, pensar, né, em diferentes prazos. Aqui a brincadeira, um papel da Bolsa de Valores do Brasil, por acaso é long, né, deixar claro para você que é long, não é um par, um ativo só para os próximos 3 meses. Vai pensando aí enquanto você compartilha com a gente uma coisa que todos os membros do clube nos cobram com seriedade. Dica de série. Eu Por isso a lembrava que você ia seriedade. perguntar Pegou o isso. trocadilho? dica Pegou o de trocadilho? série. Hoje eu tô Nossa. inspirado. Dica de série, Augusto. Então, eu pensei bastante nisso daí. A gente. O cara se preparou, ele se preparou para esse momento. Vem dica forte, Bruno Lima. Não vem, não. Vem dica forte. Porque eu sou muito peculiar nas séries, né? Então, e o pessoal lá que trabalha comigo também, a gente gosta muito de comédia. Né? Tá justo, não. Então tem as clássicas, The Office, eu adoro Big Bang Theory, Modern Family é muito legal. Sensacional. Ninguém mas são nunca clássicos. trouxe série de comédia aqui pro clube. Por outro lado, tem as séries Dark também que eu gosto. A HBO é fantástica, séries de investigação. Documentais. Não, investigação. Tinha Mare of Easttown, né, uma série muito legal. True Detective. The Undoing, a série que é uma série de assassinato bem legal. Então eu tô meio na comédia e meio no... Só de trazer nada comédia de foi mercado. sensacional. Pô, aliás, eu tava vendo... Ninguém não sei se é nunca verdade trouxe série isso. de comédia aqui. Parece que o Musk fez uma participação no Big Bang Theory. Fez. Foi isso mesmo? Aí. Fez. Cara, eu tava vendo esse negócio hoje. 3 minutinhos ali do 3 cara. Meio lá hilário. fazendo, como é que é? Um Ação lavador. social, né? Pra um lugar ali. Ele entrou e o pessoal, nossa... Cara, Big Bang é muito maneiro. maneiro. Ninguém nunca trouxe série de comédia. Eu Vamos adoro, registrar cara. uma de comédia. Então fica aí Pô, Big Bang Theory, sei lá. Big Bang The Office Theory. também é porrada. The Office é muito bom. Muito bom. Qual foi a outra que você deixou aqui também de comédia? Modern Family é muito Modern bom. Family, cara. É engraçado. De novo, família também, eu tenho família, a gente assiste essas coisas. Né? Pô, sensacional. 46 episódios, ninguém nunca tinha trazido série de comédia galera aqui. chega aqui, né? Pô, Augusto mandou muito bem, por isso que você se preparou. Realmente, pô, deu certo, fez a diferença. Essa eu não precisava preparar, eu fiquei falando, puta, vou levar uma comédia clássica. Aí eu não falei, pô, comédia, isso short. mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Agora, registrar então Big Bang Theory. Pô, meu inglês aqui, meu irmão. Quadro de medalhas, Augusto. Esse que você tinha que se preparar Posso chutar? para figurar Posso no chutar, alto do quadro do ranking do quadro de medalhas, um ranking mais disputado da Faria Lima, Leblon e região. É sério, entre os gestores. Para o prestígio, porque volta e meia, assim, a gente chama aqui quem tá no top 3 do quadro de medalhas para fazer uma resenha diferente, ou 3 gestores aqui, fazer um bate-papo. Então, leva-se muito a sério para figurar no pódio do quadro de medalhas do clube, para esse momento que você se preparou, Augusto. Vamos lá. Não só o da série, do quadro de medalhas com o papel que você deixa aqui no episódio 46. Há 5 dias da urna. Então, só para ser polêmico, o Banco do Brasil. Meu Deus do céu, uma estatal a 5 dias da urna. Pior que Chamou responsabilidade. Vai bem. Vai acho bem, que Bruno Lima. É meio assimétrico. Vai bem. 3 meses Vai a bem. gente deve ter uma ideia melhor, acho que o mercado vai ter... Cara, ficado interessante, hein? tem outros nomes, tá? Mas Não, é pra ser não, polêmico. escolhe. É uma A gente posição ainda não que a gente registrou, tem. não bateu o martelo. Banco do Brasil. Cara, sensacional. Ticker, Bruno Lima, esse até eu sei. Ah, cara, então fala você. Bebas. Ah, então você é um
Trois. E desculpa, 3. Pô, foi do inglês ao francês, Aqui é espetáculo. troglodita, Diego, poliglota. Cara, B+3 B+3. a 5 dias da urna. Sensacional. Grandes chances. Grandes chances, cara. O valuation ainda tá deprimido. Porra, chamou responsabilidade. Tem ali uma margem de segurança legal. Enfim, obviamente tem Sim. essa discussão da redução da incerteza, de como essas coisas vão ser equilibradas, Exatamente. Pô, bacana. mas a gente tem falado isso, aceita ainda bastante desaforo. Muito. Que venha um novo mês, um novo trimestre, que venha as eleições de 2022, neste sábado próximo. Augusto Lange, gestor de renda variável e da estratégia de long e short da Neo Investimentos, comandando o Neo Argo. Convido aqui para acessar o link da Neo Investimentos aqui embaixo e conferir todo o time da Neo, a performance e o track record aí que o Neo Argo tem conseguido entregar. Interessantíssimo. Fica aqui o nosso agradecimento, Augusto. Obrigado, cara. Obrigado por ter participado aqui desse último episódio antes das urnas de 2022. Fica aqui o nosso agradecimento. Sucesso. Bruno Lima. Obrigado. Nos vemos agora entre o primeiro e o segundo turno. Ó. Num novo mês, num novo Isso vai ser trimestre. bom, hein? Interessantíssimo. Vai ser bom. A todos os membros do clube, um grande Eu que agradeço. abraço. Augusto, um Obrigado, abraço, cara. foi muito divertido. Obrigado, um valeu. abração. Falou.